Eu não faço faculdade ainda, porém eu estudo todos os dias. E o foco desse vídeo aqui é te mostrar como é a minha rotina de estudo sem fazer faculdade ainda e também um pouco da minha rotina de trabalho. Vou te mostrar aqui então como eu faço para conciliar o trabalho com os meus estudos. Primeiro vou começar já dizendo alguns motivos pelos quais eu decidi não fazer faculdade ainda. São N motivos, mas vou dizer que os principais. O primeiro deles é porque eu já sei, desde agora, que quanto mais madura eu for, melhor eu vou conseguir aproveitar uma faculdade. Porque os primeiros anos de faculdade ali, às vezes você ainda não tem maturidade suficiente para absorver aquele conteúdo, ou então tá estudando por estudar, só tá indo no automático, o que eu vejo muitos jovens fazendo. Outro ponto importante, às vezes o jovem deixa de ter maturidade naquela faculdade justamente porque não é ele que paga, e sim, na maioria das vezes, os pais. O que eu posso falar por mim, então, em termos de faculdade, é que eu prefiro colocar em prática primeiro aquela profissão, por exemplo, para depois fazer o curso, porque aquele curso vai me demandar tempo, vai demandar de mim esforço também, a minha energia. Então, eu prefiro fazer algo que eu já tenho certeza, já tenho direção, clareza, do que só entrar por entrar e depois eu vejo se de fato aquela profissão vai dar certo ou não. Eu sei que isso não serve para todas as profissões, por exemplo, medicina. Não tem como o médico colocar em prática primeiro para depois fazer o curso de medicina. Mas no meu caso, que é economia, né, o que eu pretendo fazer de faculdade é economia. Mas olha só para você ver, quando eu saí da escola não era isso que eu ia fazer, era marketing, porque é o curso mais próximo que tem aqui na minha cidade do que eu faço hoje, né? Porque eu gravo vídeos também, coisa que envolve marketing. E se eu tivesse escolhido marketing na época, provavelmente eu estaria estudando ainda e não teria tempo para gravar os meus vídeos. E também estaria fazendo um curso totalmente diferente do que eu penso em fazer hoje, que é economia. Outro motivo muito importante pelo qual eu não decidi fazer faculdade agora, vou finalizar com esse motivo, só que tem mais alguns outros, mas esse daqui é basicamente pelo fato de eu conseguir trabalhar com o que eu quero agora. É aquele negócio, né? Colocar em prática, mas com uma direção maior. Porque eu tenho certificações já do mercado financeiro, então por ter essas certificações, isso já me permite atuar em alguma empresa, né, desse setor. E por isso eu consigo colocar em prática muita coisa sem precisar da faculdade de economia. Se eu consigo, então, já colocar isso em prática, por que eu iria destinar a minha energia agora para a faculdade, sendo que não é isso que vai me dar dinheiro, e sim o meu trabalho? E aí, depois que eu já tiver uma estrutura melhor, aí sim eu penso em fazer a faculdade de forma mais madura, para aproveitar cada vez mais, e também não só para ter o diploma, como muitos fazem, e sim para ter aquele conhecimento. Porque aquele conhecimento que eu tiver, vamos supor que eu vou conversar com um investidor que é mais velho. Esse investidor, ele provavelmente vai priorizar uma faculdade. Então, para essa pessoa, eu preciso ter esse conhecimento acadêmico, preciso mostrar que eu tenho aquela experiência, que eu passei por uma universidade, e aí ela vai sentir mais confiança, é uma forma de passar autoridade. Além da autoridade que eu já estou construindo aqui na internet. Eu sei bem como é trabalhar em um escritório, já trabalhei, eu sei que demanda muito tempo de mim, muita energia, e mesmo trabalhando no escritório, eu ainda conseguia gravar meus vídeos, eu não estava deixando os vídeos de lado, que é o meu foco principal. Mas fazer faculdade, trabalhar e gravar os meus vídeos, que também é uma forma de trabalho, só que de forma autônoma, eu mesma que faço tudo isso, né, gravo, edito, penso no roteiro e tudo mais, demandaria, na verdade, muito tempo de mim. Eu acredito que eu não conseguiria nem dormir direito. Por isso, eu precisei fazer uma escolha. E nesse caso, eu escolhi, né, deixar a faculdade para depois. E aí, galera, vamos entrar na parte agora da minha rotina de estudos. Quando eu digo que eu deixei a faculdade de lado, significa que eu deixei os estudos de lado? Não, muito pelo contrário. Eu continuo focando no meu estudo, só que um estudo de forma mais específica em um determinado assunto que eu preciso saber naquele momento para já colocar em prática. É o que eu faço então. Eu estudo, por exemplo, vou fazer a certificação agora. Vou estudar sobre aquilo que vai cair naquela prova para eu depois já trabalhar e colocar o que eu aprendi em prática. Estou estudando agora sobre investimentos no agro, por exemplo, que é uma forma de hedge para fazendeiros. Isso ajuda muitos fazendeiros de evitar até prejuízos. Muitos fazendeiros deixam de quebrar fazendas porque sabem
sobre trava de preço, porque algum profissional ajudou, algum profissional ensinou. E no caso, se eu estivesse em uma faculdade, eu estaria estudando vários assuntos só para depois me especializar em alguma área, ver qual que eu gosto. E isso demandaria muito tempo até eu colocar em prática, gente. Aí eu não ganharia dinheiro. E eu preciso ganhar dinheiro agora, preciso continuar investindo. Então agora, como que é a minha rotina de estudos? Eu deixo para estudar de forma mais intensa terça e quinta. Só que nos outros dias eu estudo sim, mas para outros tipos de áreas. Porque, como eu disse, eu preciso saber editar vídeos, eu preciso saber gravar bem, né, falar bem, saber oratória cada vez melhor. E isso me ajuda muito colocando em prática com os meus vídeos. Toda segunda, quarta e sexta eu posto vídeos aqui no YouTube. E toda segunda, quarta e sexta eu gravo, já edito esse vídeo e posto no mesmo dia. Isso é bem corrido pra mim, bem puxado, mas por enquanto tá funcionando dessa forma. Eu tô fazendo isso para que eu consiga deixar terça e quinta para eu estudar bem, focar bem nos meus estudos em alguma área específica. No caso, eu estou estudando sobre investimentos no agro, então terça e quinta são os dias que eu tenho horas mais livres para estudar sobre isso, né? Além disso, nos outros dias, né, independente do dia, eu sempre tô em busca de conteúdos no YouTube mesmo, que é a rede social que eu mais gosto de buscar conteúdos que me inspiram. Tanto para eu aprender algo novo, quanto para filtrar conteúdos que eu posso usar aqui no meu canal também, que eu posso gravar vídeos sobre isso, porque eu preciso ter ideias, né? A ideia não vai surgir do nada. Então, nesses dias eu tô estudando sobre roteiros, sobre produção de conteúdo, sobre os próximos conteúdos que eu vou criar. Sábado é o dia que eu destino para gravar todos os vídeos da semana para o Instagram. Além do YouTube, eu tenho que postar no Instagram também, não pode ficar parado. Então, como eu posto vídeos aqui no YouTube toda segunda, quarta e sexta, lá no Instagram eu posto vídeos lá toda terça, quinta e domingo. Acontece de sair fora do planejado, claro que acontece, nem tudo é perfeito. E outra coisa, no sábado, que é quando eu gravo todos os vídeos para o Instagram, para o Reels, eu já tenho que estar com os roteiros prontos. Então, para isso, na sexta-feira ou algum outro dia antes, né, geralmente na quinta também, que é o dia que eu tenho mais livre, eu estou preparando os roteiros para sábado. E todo vídeo que eu lembro de assistir ou toda ideia que surge na minha cabeça, eu anoto no meu bloco de notas do celular para não esquecer. E depois eu desenvolvo a estrutura daquele vídeo. Eu não gravo nada, tipo, liguei a câmera e comecei a gravar sem ter um roteiro. Quando é um conteúdo mais assim, aleatório do dia a dia, eu até consigo. Mas quando é um conteúdo para ensinar alguém, que tem início, meio e fim, para essa pessoa não se sentir perdida no meio do vídeo, eu preciso estruturar um roteiro e saber, né, a ordem certinha do que falar. E isso geralmente não tem um dia específico da semana. Eu só não deixo pra fazer isso no dia que eu vou gravar o vídeo. Então, antes de gravar o vídeo, eu já tenho que estar com isso pronto. Já aconteceu também de eu fazer sem estar com o roteiro pronto? Já. Aí eu fiz ali no mesmo dia, mas eu percebo que o vídeo não fica tão bom quanto deveria ficar. E é por isso também, agora eu vou puxar um gancho aqui, muito importante. Essa fase da nossa vida, a juventude, é onde a gente precisa errar. É onde a gente precisa se arriscar. Não tem aquilo, eu vou buscar o caminho mais seguro, eu vou fazer uma faculdade ali já para ter um emprego estável, algo que não preciso me arriscar tanto. É agora que você vai atirar para todos os lados, buscar um monte de coisa para você ver onde vai te dar mais dinheiro, porque não é a atividade que você ama que vai colocar comida na sua mesa, por exemplo. Eu mesma não amava gravar vídeos, isso veio com o tempo, depois de ver resultado, depois de ver aonde eu posso chegar, e você poderia, né, deveria, na verdade, fazer o mesmo em relação a essa questão, né, de querer se arriscar ao invés de sempre buscar segurança, o caminho mais estruturado, mais confortável. E eu falo isso não porque eu já vivi e tenho 40 anos, e sim porque eu aprendi com quem tem 40 anos. Eu não quero cometer o mesmo erro. A pessoa tem 40 anos, por exemplo, e eu já percebo que ela não atua na profissão que ela formou, ela não está satisfeita com a sua vida financeira, não tem investimentos, não empreendeu, não buscou se arriscar, não recebe um retorno que ela merece na profissão que ela atua, e aí ela fica frustrada, porque ela achou que a juventude era a fase de aproveitar a vida, como os jovens acham, né? Eles aproveitam a vida da forma que o mundo quer que eles aproveitam, e aí vai gastando esse tempo que era para estar investindo na sua maturidade, no seu crescimento. Uma coisa que eu fiz muito, eu continuo fazendo, é questionar.
Não vai na onda de qualquer pessoa, não aceita qualquer ideia. Não pense em fazer as coisas de forma automática, só porque todo mundo tá fazendo faculdade, todo mundo tá fazendo medicina, todo mundo tá buscando por um concurso. E será que isso também serve pra você? Você precisa se encaixar nesse mundo? E não que eu esteja querendo dizer que ninguém deve fazer faculdade. Galera, pelo amor de Deus, longe disso. Muito pelo contrário, galera. Eu admiro demais quem tem a vocação de fazer uma faculdade. Mas o problema é em qual fase da vida você vai fazer essa faculdade. Isso é algo que você precisa questionar. Será que o que serve para todo mundo serve para mim? Ou o que serve para mim vai servir para todo mundo? Por isso, né, cada um vai pensar de um jeito e eu estou aqui trazendo o meu ponto de vista, o que serve para mim. E eu tenho uma direção bem clara, eu sei o que eu estou fazendo, né? E eu sei que fazendo isso eu posso chegar a um ponto X. Pode ser melhor do que eu esperava? Pode. E pode ser pior também? Pode. Só que o risco de eu não conseguir chegar no lugar nenhum me arriscando é muito pequeno, né? Porque eu estou me arriscando, eu decidi ir por um caminho diferente da maioria. Então, por isso, eu pretendo receber um retorno maior em relação a isso. Pretendo ganhar dinheiro mais cedo do que muitas pessoas. Já consigo ver resultados em minha vida em questão de autoridade, quando as pessoas vêm falar comigo, quando elas reparam, né, no tipo de pensamento que eu tenho. E não como um jovem que tá nem aí pra vida, que tá deixa a vida me levar. Eu consigo conversar com pessoas adultas que já falam pra mim, nossa, se eu tivesse a cabeça que você tem hoje, quando eu tinha sua idade, a minha vida estaria totalmente diferente. Então, não é à toa que os adultos falam isso muito pra mim. Voltando agora pra rotina de estudos e trabalho. Todos os dias eu trabalho porque, já que eu gravei os vídeos, eu preciso editar. E eu deixo pra editar o vídeo no dia que eu vou postar. Às vezes acontece, né, de eu editar antes quando eu vou viajar e aí eu preciso adiantar algum conteúdo, por exemplo, né? Então, geralmente eu edito todos os dias. E quando eu estou gravando, eu também estou trabalhando. Quando eu tô pensando no roteiro, eu também estou trabalhando. A minha mãe mesmo fala que eu preciso parar de gravar tanto assim, mas, galera, é por isso que a gente tem que se organizar. Eu tento me organizar de forma com que eu não precise gravar todos os dias. E eu não gravo mesmo todos os dias. Só que toda hora eu tô no celular. E daí, um exemplo, a minha mãe pensa que eu tô no celular o dia inteiro. Só que não é bem assim, né? Não tô no celular pra brincadeira. Eu sei que fazendo isso eu vou ter resultado como eu já venho tendo, né? Mesmo que seja resultados pequenininhos, de pouquinho em pouquinho a gente vai conquistando autoridade. A minha mãe mesmo já consegue perceber, né, resultados em mim. Pra muitos pode parecer fácil a minha vida porque eu fico em casa praticamente o dia inteiro. Eu trabalho daqui, edito daqui, gravo daqui. E aí as pessoas que vêm de fora acham, nossa, mas ela deixou de fazer faculdade, né? E fica aí à toa, só mexendo no celular. Muitos eu tenho certeza que pensam assim, principalmente quem é mais de idade. A minha avó mesmo nem entende direito o que eu faço, porque às vezes ela chega pra outra pessoa e fala assim, essa daqui é a minha neta, ela não estuda ainda não, ela não tá fazendo faculdade não, mas arrumou um trabalho aí e não sabe explicar direito. E em relação à hora que eu estudo, eu geralmente deixo pra estudar na parte da noite. Porém, terça e quinta, né, como eu falei que é o dia que eu mais foco pra estudar, de manhã eu também tenho esse tempo pra estudar. Então, terça e quinta, de manhã e à noite eu estudo, aí geralmente no meio do dia estou escrevendo o roteiro quando dá, né, pra eu já adiantar pra sábado e também pros vídeos aqui do YouTube, que eu posto segunda, quarta e sexta. E deixo também uma parte do dia pra editar o vídeo daquele dia, porque terça e quinta eu posto vídeo lá no Instagram. Então, como eu falei, eu já edito e posto no mesmo dia, na terça e na quinta eu faço isso. E como eu disse também, né, todos os dias eu edito. Até no domingo, porque domingo eu também posto vídeo lá no Instagram. Então, nesses dias aí, que são os dias que eu deixo pra estudar, eu também estou trabalhando. Agora, em relação ao que eu estudo, né, e como eu estudo, eu compro cursos, estudo por meio de cursos mesmo específicos. Então, eu já fiz cursos da Top Invest, cursos também com o Lucas Silva, que são todos cursos de certificação. Eu fiz cursos de HP12C, que é aquela calculadora de matemática financeira. No escritório, né, quando a gente trabalha como consultora de investimentos ou como assessora, a gente usa bastante HP12C, então a gente já coloca isso em prática. Durante algum tempo, antes de eu começar a falar sobre investimentos, eu estudei antes de colocar em prática. Comecei a ver em qual área eu me interessava mais, no que eu poderia ganhar mais dinheiro. E não somente a área que me interessava, mas a que mais me daria retorno.
E aí eu estudei sobre marketing e nesse curso que se chamava MDU, até hoje ele tem um nome parecido com isso, é da Bruna Siqueira. Nesse curso tinha vários tipos de módulos e um deles era finanças, um deles era investimentos, também tinha a parte de dropship e eu comecei primeiro pela parte de dropship. Criei a minha loja, coloquei os produtos, aprendi isso. Logo depois eu já comprei um outro curso só voltado para dropship, ou seja, eu filtrei o que eu tinha aprendido, né, naquele curso, que era mais genérico, tinha vários módulos. E aí depois eu comprei um só específico para dropship. E daí comecei a colocar em prática, comecei a divulgar minha loja, fazer tráfego pago também, que é outra coisa que eu tive que estudar, porque eu não tinha condições de contratar alguém para fazer minha loja, nem para rodar tráfego para vender. Então eu precisei estudar tudo sozinha e colocar em prática. E aí eu não tinha habilidade, eu tava começando, muita coisa deu errado, eu perdi dinheiro, né? Não perdi, literalmente, porque foi uma forma de aprendizado. E depois, no final, quando eu vi que não estava me dando um retorno que eu gostaria, que eu estava esperando, né? Até porque tinha questão de imposto no dropship, era muita coisa, muita burocracia. E aí acabou que eu decidi fazer outros cursos, até que por fim eu li o livro do 1.000 ao Milhão. Livros também é uma forma, né, de eu estudar, eu tenho livros aqui, tenho vários livros para ler. E aí quando eu li o livro do 1.000 ao Milhão, eu comecei a criar um interesse pelos investimentos. E daí quando eu vi que as pessoas também não sabiam um básico sobre investimentos, sobre como cuidar do seu dinheiro, nem só sobre investimentos, sobre educação financeira, aí eu tive o interesse de fato de querer ajudar mais pessoas. Foi quando eu senti a necessidade de vir para a internet. Isso foi há 2 anos atrás, então eu comecei a postar conteúdos no Instagram. Uma coisa então que eu reconheço em mim é que eu não tenho medo de aprender e já colocar em prática. Isso é algo muito bom, porque às vezes você quer ficar anos e anos estudando aquilo só para depois ver se vai dar certo. E não, gente, já coloca em prática logo, vê o que as pessoas vão achar, vê ali se você vai transmitir autoridade, se vai passar aquele conhecimento de forma segura. Claro, a verdade, não pode falar alguma coisa que você não tem o conhecimento mesmo. Primeiro você vai adquirir o conhecimento, mas colocar em prática da forma que você aprendeu. E uma coisa que eu quero te dizer agora para finalizar. Não espere você fazer faculdade para você criar a disciplina de fazer sua própria rotina, de seguir ali um passo a passo. Porque eu não estou dependendo de faculdade para eu fazer o que tem que ser feito. E você, se você estiver fazendo faculdade de forma automática, indo só porque você tem que cumprir horário, você já está no caminho errado. Você tem que fazer faculdade porque você é uma pessoa madura, sabe que você precisa aprender aquele conhecimento, mas não para você só ter diploma para ter, e sim para você colocar em prática, senão não vai adiantar aqueles anos que você ficou na faculdade. Então, galera, eu espero que eu tenha aberto um pouco mais a sua mente, espero que eu tenha tirado dúvidas também. Se você se identificou comigo, deixe aqui nos comentários, vou adorar saber. E se você faz uma faculdade, já me conta aí por qual motivo você escolheu, se de fato você encontrou uma direção naquilo, ou está fazendo só porque a maioria faz. O jovem precisa questionar. Galera, eu vou ficando por aqui então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Meu nome é Isadora Cecília e esse é meu canal Eu Tô Rica, que tem tudo sobre finanças, menos a desculpa. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!